Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar trazendo uma análise dos 16 sambas concorrentes que restam, no dia de hoje na Vila Isabel. E a Vila Isabel vai estar trazendo um enredo que tem como nome Macumbembe Samborembá. Sonhei que um sambista sonhou a África. O enredo que vai estar trazendo ali é uma relação entre macumba e samba, e também vai estar trazendo como homenagem, o referendo desse enredo, o Heitor dos Prazeres, que foi um compositor, sambista e artista, e agora vai estar aí inserido no nosso carnaval de 2026. Se você não sabe quem nós somos a Toque de Folia, eu sou o Senna. E eu sou o Henrique. E nós vamos dar as nossas opiniões hoje aqui. Vamos lembrar também que nós estamos dando nossa opinião com base nos vídeos apresentados pela agremiação no canal dela. Então assim, é só o áudio gravado, não é nada ouvido em quadra, por exemplo. Exatamente. Então é a nossa opinião da versão digital dos sambas, beleza? Vamos lá então? Simbora! A gente vai estar então aqui dando logo um parecer geral sobre esses 16 sambas que nós temos aí da Vila Isabel. E eu logo de cara já vim entrando aqui que nós temos uma safra boa, pelo menos para mim, eu acredito para você também, né? Nós temos uma safra boa, uma safra interessante. Aquela mesma questão, uns mais do que outros, alguns menos, alguns acabam falhando em alguns aspectos, mas em si eu achei eles muito bons. Sambas com as mesmas palavras do outro. Eu vi uma relação ali que a gente também acabou... também temos um vídeo da Beija-Flor falando sobre ela e que pode estar aqui em cima em algum lugar, se sair primeiro, né? E que também, em diferença com os sambas da Beija-Flor, que tem ali uma variação maior de palavras, o da Vila Isabel, esses sambas, eu já não reparei tanto isso. Eu já reparei que muitas palavras você tem aqui nesse, você tem nesse, você tem nesse, e por aí vai. Claro que também pode ser devido ao enredo, né? Cada poeta que vai escrever o samba, né, ele recebe um livrinho com as palavras. Pode ser que o livro que foi apresentado para os enredistas da Beija-Flor fosse maior do que o da Vila. Ou os da Vila não pegaram muito a questão da pluralidade do enredo. Eu acho particularmente que é um enredo muito plural também, assim como o da Beija-Flor. A gente está falando aqui de diversos locais que o Heitor passou, diversas ações que ele teve, mas realmente, todos os sambas não, acho que mais da metade dos sambas falam sobre o mesmo estilo, o mesmo escopo de desfile. Escopo esse, né, montada essa que diz muito sobre a sinopse, mas eu acho que fica muito objetiva. Não sai do cercadinho que a sinopse colocou. Isso eu acho que pode ser um pouco prejudicial para a escola, porque você perde a chance de contar a sinopse, passar pelos itens que a sinopse pede e apresenta e explorar o rico universo que o enredo se encontra. Nós estamos falando de um enredo que pode vir da Pedra do Sal até o Senegal. Nós estamos falando de um enredo que permite colocar dentro da palavra, dentro da letra do samba, Tia Ciata e roda de samba do primeiro samba que foi gravado na Pedra do Sal. Então, assim, é um enredo muito rico que acaba fazendo essa parada. E não foram todos os sambas que fizeram isso. Achei a safra boa, num alto nível, porém a gente tem sambas favoritos e sambas não favoritos. Não é como, por exemplo, a Imperatriz, que é um conglomerado de sambas bons, sabe? Ou a Beija-Flor, que todos os sambas têm uma base e poucos vão pra fora. Aqui não, a gente tem sambas bons e sambas médios. E é importante a gente deixar isso aqui listado. Quer dizer que o samba médio ele é ruim? Não necessariamente. Só que, na minha opinião, tem sambas que se destacam mais do que os outros. E eu acho que isso torna a safra muito boa. Porque é bom você ver essa discrepância entre um samba e outro. E não é só um samba bom. São sambas bons. Entendeu? Então é bem interessante essa parada. Exatamente. Uma coisa que eu anotei aqui, que eu ia falar no vídeo, é que muita macumba. E isso é ótimo, tá? Eu fiquei um pouco com medo, depois das péssimas opiniões do público com o Carnaval de 2025, com muita macumbaria e tal. Eu fiquei com medo da escola se acovardar ou limitar as palavras em Yorubá, limitar relações a santos e orixás por conta desse hate que o Carnaval sofreu no Carnaval
a mais afro da história, Hum. eu achei que a escola ia se acovardar, mas não tem como a gente falar de samba sem falar de macumba, porque, querendo ou não, samba é macumba e macumba é samba, como inclusive um dos sambas concorrentes fala, e deixa isso bem claro, e que muitas pessoas atribuem essa fala a todos os poderes também, não vou entrar nesse mérito, mas é algo muito importante pra gente frisar que eu não gosto de macumba no carnaval, então você não vai gostar do desfile da Unidos de Vila Isabel pro ano que vem. Você não vai gostar de nenhum samba corrente, porque todos os sambas falam praticamente sobre nesse contexto. Até porque, afinal de contas, o enredo ele vai estar trazendo, né, a cultura africana, a relação da cultura africana com a nossa relação, com a nossa aqui identidade carioca, né? A influência que nós temos da cultura africana, que afinal de contas são muitas, né? Vamos lembrar que o Rio de Janeiro foi a cidade brasileira, ou a cidade nas Américas, na verdade, que mais recebeu escravizados no... Sabe? É uma situação bem complicada. Tem números aí que falam de mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas trazidas à força da África para cá. Não tem como não ter um impacto cultural, não tem como a gente falar das raízes africanas no nosso Rio de Janeiro, e não tem como a gente falar de todos os prazeres sem falar dessas raízes africanas do povo trazido para cá forçado. Então, é uma coisa que você tem que ter noção antes de você ouvir. Não adianta você ouvir a safra e falar, nossa, tem muita macumba. Sim, tem muita macumba, e isso não atrapalha. O ponto que atrapalha pra mim, e isso eu não vi só nos sambas da Vila, tá? É a questão do uso das vozes de fundo. Muitos dos sambas, a gente tem 16 sambas na safra, certo? Isso. Acho que 4, 5 sambas utilizam muito a questão das vozes de fundo. Um pequeno coral de umas 4 a 5 vozes que canta. É lindo quando usado da maneira certa. Tem música que metade da música é no coral. E me desculpa, gente, isso não vai acontecer na Sapucaí. Eu não consigo palpar, sentir com a voz do coral a sensação de Sapucaí. Porque o intérprete deixa o microfone lá, fica só levantando a torcida canta. Mas eu quero saber a voz do intérprete, eu quero saber como é que vai ficar no intérprete. Então, por exemplo, eu vou citar aqui o samba do Vander. É um samba muito bom, mas metade do samba está sendo contado por pessoas que eu nem sei quem são. E que não conseguem dar a entonação certa, porque é aquilo. Quando o som ele vem, a letra é cantada por muitas pessoas, você não consegue ter o timbre certo da palavra. Às vezes a rima não casa, por conta do tom de voz que aquelas pessoas têm juntas. Não gostei. Isso eu não gostei, tá? Eu acho que deveria ser usado sim, mas ser usado de uma forma dosada. Não assim, metade da música, como foi no caso do Vander. Não foi só o samba dele que usou. Não foi. Mas eu tô usando ele como exemplo pra dizer uma coisa que eu não gostei, tá? Um samba, no caso, que ele cantou, né? Sim, ele cantou, mas metade do samba foi só voz. Sim. Não tem por que fazer isso. É verdade. Algo que eu também pude reparar, então, aqui, é que muitos desses sambas também não contém uma boa alavancada. Não é muito forte para conseguir levantar. Então, também, novamente, mais aí um conglomerado de sambas concorrentes que eu fico com receio se ele vai ter um bom impacto ali na avenida, né? Porque o que acontece é que, às vezes, quando um samba, por mais que na maior parte de sua composição ele não ali esteja bom, mas se o último refrão, o final, ele tiver legal, tiver aquele final impactante, eu acho que isso já é muito bom, porque isso já consegue levantar, isso já consegue animar tanto a galera que está nas arquibancadas, tanto também a galera que está na avenida. E aí pode acabar influenciando na evolução, né, da nota. Mas eu também podia reparar que muitos dos sambas também, eles fizeram algumas palavras que não combinavam uma com as outras. Novamente, são sambas que eles tentaram engatar algumas palavras e às vezes eles tinham que aumentar a frequência em que cantavam, ou diminuir a frequência que cantavam para que pudesse ali se encaixar e a música ficar com uma boa ressonância, né? Eu entendo, concordo sim, mas eu acho que, como a gente falou, na quadra isso tudo se resolveria. Nós estamos falando da versão digital, sambas né? concorrentes. E também edição digital. Então, assim, eu acho que a gente não teve o prazer, como eu já falei, de ver a questão dos sambas na quadra ainda, mas analisando a letra e comparando, a gente consegue destacar alguns que vão se sair muito bem na quadra. E é isso que a gente vai fazer no momento, tá? Não sei exatamente como vai funcionar a finalíssima da Vila esse ano, se vai ser naquele estilo de 6 ou se vai ser no estilo de 4, 5 sambas, mas nós vamos separar 4 sambas de destaque aqui. Tem muitos sambas aqui muito bons, como a gente falou, a safra ela é uma safra muito rica. Nas minhas contas aqui eu não vi nenhum samba 5 de 10, tá? Não vi um samba extremamente ruim, assim.
Mas é aquilo. É uma safra que, infelizmente, ela não consegue subir muito. Ela não tem um tom subido. Por mais que nós estamos falando de samba. E deveria ter um samba, pelo menos, que sobe muito. Mais uma vez, não torna a safra ruim, mas torna um pouco complicado de você imaginar a Sapucaí dançando esses sambas e cantando eles. Eu Mas acho que até na Vila Isabel a gente se assemelhou, né? Em alguns sambas aí. na Vila Isabel, eu acho que sim. Vamos lá. Meu top 4 ficou. Lembrando aqui que não tem ordem, tá? Eu tô só listando eles. Não tem o melhor ou o pior. São só listas. Destaque pro André Diniz, que tem o Vander como intérprete. PC Feital, que fez um samba maravilhoso, muito poético. Pra mim, um dos melhores da safra. Dini da Vila, que tem o Ito Melodia como intérprete. E o Arthur das Ferragens, que tem o Pitty. Cara, o do Arthur das Ferragens na voz do Pitty, pra mim, eu consideraria o melhor dessa safra. É o mais rico pra mim. Tanto melodicamente falando, quanto letralmente falando. Mas isso também, na minha opinião, se deve muito pela interpretação do Pitty, que enriquece tudo que toca. Sabe, o cara é Midas, ele encosta, vira ouro. Não tem como dizer que não. O Ito também, no do Dini da Vila, ficou incrível. E infelizmente ou felizmente, a gente consegue ver aí que quando um intérprete profissional canta no samba, ele enriquece muito o samba. Muito. Isso, infelizmente, porque quem é a parceria que não tem tanto investimento acaba perdendo esse brilho que os intérpretes profissionais dão ao samba. Nós não estamos falando aqui de intérpretes famosos, em ser intérpretes profissionais. Vamos deixar isso bem claro, tá? Então esse é o meu top 4 aí, separado. O meu top 4, ele ficou Arthur das Ferragens, que é o que você tem aí, Dini da Vila, André Diniz, e como diferença que nós temos, eu tenho o Cláudio Matos, em diferença que você tem o PC Feital. Eu já não tenho o PC Feital, eu tenho o Cláudio Matos. E nós já entramos então aqui com o Arthur das Ferragens. Boas rimas. Agora, eu pude notar também uma parte do samba que ele tem uma desconexão na parte que fala prazeres e gritos, né? E aí acaba ficando aquela coisa que a gente falou. Muitos sambas, eles tentam engatar muitas palavras ali, às vezes acaba ficando desconexo, às vezes uma palavra com a outra, ou ela sai de ritmo uma palavra com a outra, então eu também pude reparar nisso. Mas é um samba bom, um samba que tem um bom potencial, e ele tá ali então no meu top 4. Sobre o Arthur das Ferragens, já que a gente começou a falar sobre ele, uma coisa que eu gostei bastante especificamente do samba é que as palavras, elas casam muito. Por mais que realmente tenha esse problema dessa quebra de rima. Pouca, tipo assim, pouca parte. Sim, pouca mas parte. todo samba vai ter uma falha, querendo ou não. A gente tá falando do samba concorrente, a versão beta dele, a versão introdutória. Mas o fato desse samba ter palavras que... dos sambas que eu listei, esse sem dúvidas é o samba que eu mais identifiquei semelhanças com a sinopse. Ele é cara, se você ler a sinopse e depois ouvir o samba, você vai dizer, não, esse samba ele leu a sinopse certinho. Ele é muito rico. É um samba muito bem escrito, é um samba muito rico. Um outro samba que eu destaco também, que não tá no meu top 4, mas eu tenho que dizer, é o do Gabriel Machado, que tem o Paulo Sierra como intérprete. Também tem um refrão muito forte, ele consegue trazer muito dessa sinopse. Coisas que eu não vi tanto nos outros sambas quanto eu vi nesses, tá? E realmente, tem alguns ajustes melódicos que eu acredito que devem ser feitos, tanto no Arthur das Ferragens, quanto no do Gabriel, quanto em outros sambas que nós também listamos. Mas esse samba do Arthur, ele, se for bem trabalhado pela bateria, pelo mestre Macaco Banco principalmente, pela galera que organiza, e ele for o campeão, óbvio, vai ser um ótimo samba na avenida, tá? É um destaque muito importante pra mim. Beleza. Dini da Vila, você também tem aí, né? Dini da Vila. Dini da Vila. Dini da Vila, ele tem um ritmo muito bom. Ele tem um ritmo bom, assim, mas que ele segue ali, acho que no meio termo. Ele também não tem muitas nuances em subidas e tudo mais. Mas eu coloquei ele... Eu já discordo de um ponto. Acho o samba, que ele tem uma boa subida? Ele não tem subida porque ele já começa no alto. Aí Pelo menos ele continua. Eu identifiquei dessa forma. Ele, na verdade, é o contrário. Eu identifiquei nesse samba o seguinte. Ele começa no alto, com um porradão, e ele vai desinflando. Ele vai diminuindo ao decorrer da letra. Porém... ele sobe na segunda passada. Então ele tá assim, ele começa, pum,
ele vai descendo, aí quando ele tá quase acabando de dar o gás, ele sobe de novo. Então Sim. ele vai fazendo assim. Não sei como ficaria isso em 1h10 de desfile. Realmente não sei. Se isso funcionaria a longo prazo. Mas na verdade eu acho bom essas nuances, porque se você parar pra pensar, às vezes a galera ela cansa no momento do desfile, e às vezes é esse momento que ela descansa, e aí quando chega aquele baque de novo é onde a galera, bum, sobe de Sim. novo e aí acaba se animando novamente. Então eu acho muito bom que os sambas eles têm essas nuances. Eu já não pude perceber muito isso, porque eu acho já que provavelmente pode ser isso que você falou. Como ele começou muito alto, depois ele acaba diminuindo. Uhum. E aí ele acaba passando como se fosse numa linha assim, já mais reta, né? Como se ele não subisse muito. Já não pude perceber muito essa frequência assim de subida e descida depois. E um samba muito macumbeiro, tá? Muita palavra urubá, muita macumba, muito batuque, do jeito que a gente gosta. Eu particularmente gosto bastante quando trazem esse tipo de coisa pros sambas. Então, assim, é um samba muito rico também. E na voz do Ito, cara, não tem como dizer. Ito, ele enriquece muito o samba também. Vamos então pro samba do André Diniz, que foi interpretado pelo Vander. E aí? Ritmo bom. Ritmo bom. Bom jogo de palavras em algumas partes, um jogo de palavras que você percebe que, nossa, esse aqui arrasaram. Todo samba, na verdade, tem isso, né? Uma partezinha que você já pega ele e você fica, nó, aqui nessa frase o compositor mandou muito bem. E esse samba foi um desses, com um ritmo bom, mas que eu achei ele que o final estava um pouco pequeno. Eu achei também a mesma coisa. Foi um pouco pequeno, né? Mas sendo bem sincero, a minha experiência foi muito complicada com esse samba por conta das vozes, como eu falei no começo. As vozes presentes nesse samba, elas interferiram um pouco na minha opinião. Não é o melhor da safra pra mim. Tá no meu top 4, óbvio, então ele é um dos melhores, mas pra mim eu não diria que ele é o melhor da safra. E eu vou além, tá? A voz do Vander tá muito boa, mas poderia ter sido melhor utilizada. Como? Justamente por ele ter servido como um recreador para as vozes durante a primeira passada do samba e só cantar a segunda passada, não sei se isso atrapalhou o desenvolvimento vocal dele no momento da gravação ou alguma coisa do tipo, mas eu vi um Vander mais recluso na segunda parte, tá? Dizendo novamente, o Vander é ruim? Não, gente, eu só tô dizendo uma coisa que eu percebi. Porque esse é um samba muito cotado, inclusive, muito favorito de muitas pessoas, mas que, como eu falei, não é um samba ruim, é um samba com muita poesia, um samba muito rico, mas infelizmente a questão das vozes me atrapalhou a dar uma boa opinião sobre ele. Uma outra coisa que eu destaco aqui é que o tempo dele é bom. Eu gosto do tempo do samba. Ele não é rápido, extremamente rápido, mas ele também não é extremamente devagar, quase dormindo. Ele é um tempo bom que eu vejo que se ele for campeão, ele vai conseguir segurar 1h30 de avenida. Sim. Sabe? Ele vai conseguir. Esse é um samba que eu sei que conseguiria. E uma outra coisa legal também é que, por mais que tenha esse problema das vozes de fundo, o arranjo dele é muito bem feito. A base já feita de arranjo é muito bem feita, então eu acho que não teria que fazer muitos ajustes para a bateria da Vila. Seria só pequenos ajustes ali. Sim. Não uma coisa muito agressiva, sabe? Sim. Refazer o samba do zero, algo do tipo. Beleza. Eu acho bem interessante. Tem mais uma coisa aí? Não. Só pra finalizar, eu tenho o Cláudio Matos, que você já não tem aí. Pra mim, o Cláudio Matos ele entrou nessa lista porque ele mantém um bom ritmo, um bom jogo de palavras ali, né, que fazem semelhança ali ao enredo. Então, eu anotei ele ali como meu top 4 também. Gostei bastante desse samba. Ou a única coisa aqui que eu tenho a destacar que acaba não ficando muito bom é que a parte final dele não se parece ser o final. Não parece que é o final, né? Parece sim que é uma parte qualquer da música, tipo do começo da música, sabe? Entendi. Não vi assim uma diferença. Aquela parte do final que já entra com um baque, algo agressivo pra animar a galera, eu já não consegui perceber isso nesse samba. Mas em si é um samba também muito bom, com grande potencial pra também estar ali na vitória e ter algumas alterações nele para que faça diferença no momento do desfile. Já ao contrário do Henrique, eu coloquei o PC Feital, que eu destaco bastante também. Primeiro que, infelizmente, né, no começo do samba, a gente acaba tendo umas rimas que eu não achei que encaixassem tanto, mas o samba ele mesmo consegue se corrigir ao decorrer da letra. É uma letrona. O PC Feital não faz só sambas pra Vila, mas eu gosto particularmente muito do estilo de escrita que ele tem por sambas concorrentes. Eu acho um samba muito rico. E eu coloco ele também
porque ele é um samba que ele é o oposto do samba, de outros sambas que nós falamos aqui. Ele não começa no estourado, ele começa baixo e vai tendo uma crescente que sobe no refrão ou no final da primeira passada, e eu acho isso bom. Dependendo, é até bom pro desfilante, porque o desfilante ele vai conseguir ter momentos onde ele se entrega mais e onde ele relaxa, tá? É um destaque que eu dou pro samba. É um samba muito bem escrito, que eu ajustaria um pouco o arranjo dele e a questão melódica dele, mas isso a gente vai ter muito tempo para poder discutir ainda pra frente até a Vila, até chegar o dia do desfile. Então, eu acho que a gente encerra, né? Lembrando muito bem, esses são os sambas que nós ouvimos na versão ainda do YouTube. Não tivemos o prazer de estar ouvindo esses sambas na quadra, que provavelmente possa ter ali alguma diferença. E também, nós sempre deixamos bem claro aqui pontos positivos e pontos negativos dos sambas que nós ouvimos, visto que tem alguns comentários por aí que a galera tá falando que vocês listam um ponto positivo e do nada entram com um ponto positivo. A pessoa fala assim negativo, mesmo, no caso. negativo, é. Então você fica assim, calma aí, tudo só tem ponto positivo, é isso? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, por mais que esses sambas entraram no nosso top 4, eles sim, pra gente, tá? A galera tem que entender isso. Pra gente, ele tem também pontos negativos. E pra você também, provavelmente, nada vai ter algo 100% positivo. Então, o samba, o carnaval, ele sempre tenta fazer isso. Deixar no nível 100% positivo. Às vezes não consegue, afinal de contas, essas são às vezes o que dá o 9.9, mas não é à toa que é um 9.9, porque além do carnaval ser incrível, essa festa são somente algumas falhas pequenas que acaba acontecendo para que não saia 100% perfeito. Vamos lembrar também que o carnaval é um campeonato onde tem ganhador e perdedor. Então a gente tem que sempre pensar nesse critério. Exatamente. É uma festa muito linda, muito rica, mas que infelizmente, ou felizmente, nem todo mundo vai sair ganhando sempre. E tá tudo bem, tá? A gente tem que sempre pensar nisso. E que samba enredo e enredo são um dos itens que podem rebaixar uma escola ou torná-la campeã. E é por isso que nós somos tão criteriosos assim em analisar com os nossos olhares aqui os sambas concorrentes e os sambas enredos das agremiações. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Se quiser ajudar ainda mais esse canal e ter alguns benefícios, como acesso aos vídeos antecipadamente, vire um apoiador aqui do canal a partir de R$ 2,99 por mês, que você já vai ajudar bastante a gente por aqui. Certo? Exatamente, se inscreve no canal também, né? Quiser ouvir os sambas concorrentes, temos aqui no nosso outro canal, a Ecos da Folia. Só você clicar nesse card que está em algum lugar aqui em cima, que você vai poder ouvir todos os sambas da Vila e colocar aqui nos comentários o que você achou. Beleza? Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.